Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus poderoso, refúgio nosso e fortaleza, nós te agradecemos, ó Deus, nesta manhã, por podermos juntos te louvar e buscar, ó Deus, no Senhor, as respostas e o socorro para a nossa vida. Ajude-nos, ó Deus, mediante a tua santa palavra, para que possamos aprender, ó Deus, a respeito do que devemos fazer e de como devemos nos comportar em meio às tempestades da vida. Ajuda-nos nisso, ó Deus, porque todos nós passamos por situações difíceis e sabemos que só o Senhor tem a resposta segura para a nossa vida. Oramos a Ti suplicando o Teu auxílio neste momento, em nome de Jesus. Amém. Tempestades, lutas, tribulações, angústias, doenças produzem medo. Medo que traz insegurança. Insegurança que gera ansiedade. Quem nunca passou por isso? Todos nós passamos, todos nós sentimos isso. E todos nós acabamos respondendo de uma forma ou de outra a essas situações, essas circunstâncias da nossa vida. A pergunta para nós essa manhã é: o que você faz? Como você reage quando as tempestades batem à sua porta? Sim, a sua. Porque quando bate na porta dos outros, a gente sabe todas as respostas. A gente sabe todas as soluções. Mas e quando a tempestade bate à nossa porta? Quando o medo bate ao nosso coração? Quando a luta e a tribulação, ela não é do outro, é nossa. Como nós reagimos? O que nós fazemos? Bom, é interessante que lendo este salmo, Lutero, no meio de uma grande luta, escreveu o hino chamado Castelo Forte, que nós cantamos, especialmente quando estamos próximos às datas em que lembramos da Reforma Protestante. Nós cantamos bastante esse hino, embora ele possa ser cantado em qualquer ocasião. Mas foi lendo o Salmo 46 que Lutero escreveu este hino. Mas, obviamente, o contexto em que este salmo foi escrito não foi o contexto de Lutero. Este salmo é muito antigo, muito antigo. Provavelmente, os fatos que inspiraram a inscrição deste hino de confiança ao Senhor, eles datam de por volta de 800 anos antes de Cristo. A situação pode ser, e aí há uma divergência entre os comentaristas, ela pode ser pelo menos 2 ou 3 circunstâncias dessa mesma época que aconteceram lá em Judá. Eu escolhi pelo menos 2 delas para citar para vocês. Uma delas está registrada lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, e é uma situação em que Josafá, que era um bom rei em Judá, recebeu a notícia vinda de uma patrulha dos seus soldados que um cerco estava se armando contra Judá, especialmente contra a cidade do Senhor, contra Jerusalém. E este cerco perigoso
estava tão fortificado, com tantos homens, com um exército tão poderoso, que quando a notícia chegou a Josafá, ele se entristeceu, ele sentiu medo, ele ficou ansioso, e ele foi orar e falar com Deus e pedir o socorro do Senhor. E enquanto ele orava, Deus respondeu através de um profeta e disse para ele: Josafá, esta peleja não é vossa, é minha. Aquietai-vos, porque o Senhor vai cuidar disso. E durante a noite, enquanto eles agradeciam a Deus pela resposta, Deus confundiu aquele exército que se posicionou em torno de Jerusalém, de tal maneira que eles começaram a lutar entre si. E aquele grande exército foi desbaratado e eles foram embora. Nenhum homem de Judá teve que colocar a mão em nenhuma única espada e nenhuma arma sequer. Uma outra circunstância que pode ser a provável fonte deste salmo está registrada lá no livro de 2 Reis, capítulos 18 e 19, e é uma outra situação em um outro rei também em Judá, um rei bom chamado Ezequias. E este rei ficou sabendo de uma notícia terrível. Senaqueribe havia destruído e dominado o reino de Israel, que é o reino do norte, e agora ele veio contra o reino do sul, veio contra Judá, especialmente contra Jerusalém, e a sitiou. E quando essa notícia chega para o rei Ezequias, ele faz o mesmo que Josafá. Ele se entristece, ele sente medo, ele ora e ele clama ao Senhor. E Deus envia o profeta, e o profeta vai e diz para o rei Ezequias: nenhum homem vai colocar a mão na espada, porque eu vou vencer essa batalha por vocês. Vocês vão sim ir até lá do lado de fora, vão se colocar na posição de um exército defendendo a sua terra, mas ao invés de levantarem espadas, vocês vão cantar, vocês vão adorar o Senhor dos exércitos. E enquanto eles adoravam o Senhor dos exércitos, o Senhor fez com que aquele exército se voltasse contra si mesmo, e Deus ceifou a vida de 185 mil homens da Síria, enquanto o povo de Deus adorava ao Senhor. O que essas duas histórias têm de comum e por que elas são a possível base do Salmo 46? Nessas duas histórias, uma grande tragédia está para acontecer. Estes reis bons, tementes a Deus, clamam ao Senhor e o Senhor os responde, e a resposta é a mesma: não temam, porque esta luta, esta peleja não é de vocês, ela é minha. Aquietai-vos, porque eu sou Deus. É assim que Deus respondeu nessas duas circunstâncias, e é possivelmente daí que este salmo foi escrito, com esta mensagem para o nosso coração, para que quando nós passarmos por tempestades semelhantes às que eles passaram lá, nós saibamos dessa resposta, saibamos que nós servimos a um Deus que é Deus Todo-Poderoso, e Ele trabalha pelo seu povo, Ele luta as nossas batalhas, Ele vence as suas tempestades, Ele está com você no meio do tumulto. Um outro título que é dado para este salmo é Deus no tumulto, ou seja, quando as nações se revoltam, quando os povos entram em conflito, quando a sua família entra em conflito, Deus está no meio do tumulto, e quem vai controlá-lo é o Senhor, não é você. E então nós temos, através do salmista, de forma poética, uma resposta que nós devemos aprender, para que quando nós passarmos pelas tempestades da vida, nós saibamos responder da mesma maneira como o Senhor fez com que estes homens respondessem exemplarmente, para que nós pudéssemos aprender a enfrentar as tempestades da vida. Vejam só, o Salmo 46 traz já no primeiro versículo o resumo de todo o Salmo. O versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, no meio das tempestades da vida, a primeira verdade que nós precisamos lembrar é exatamente essa: Deus é o nosso lugar de refúgio. E é interessante que tempestade põe medo de qualquer jeito, né? Não foi por causa de uma chuva, mas durante toda essa noite, acredito que talvez a chegada do frio, nós ouvimos ventos, e eu ouvi várias vezes aquele assoviar dos ventos batendo sobre a minha casa durante essa noite. E como nós somos frágeis, um simples vento que faz um pouquinho mais de barulho faz com que a gente fique inseguro, faz com que a gente repense se as nossas estruturas são suficientemente fortes para nos servirem de refúgio.
E então, quando o Senhor usa esta expressão para dar demonstração de um dos seus atributos para a nossa vida, Ele inspira o salmista a dizer que Deus é o nosso refúgio, é o nosso lugar seguro. O contexto do Antigo Testamento tem uma interpretação um pouquinho diferente dessa para essa ideia de refúgio. Se você lembrar e voltar um pouquinho lá nos 5 primeiros livros da Bíblia, você vai encontrar, especialmente no livro de Números, no capítulo 35, a instituição por parte do Senhor de um lugar chamado cidade refúgio. Dentro da tribo dos levitas, o Senhor estabeleceu que eles teriam um número certo de cidades. E dentro das suas cidades, tanto em Judá quanto em Israel, 6 delas foram separadas para serem cidades refúgio. O que era uma cidade refúgio? Naquela época que não existia esse direito e essa lei complexa que nós temos hoje em dia, naquela época também aconteciam os homicídios. E aqueles homicídios que eram intencionais e também os não intencionais, que nós chamamos aqui no nosso direito, na nossa justiça brasileira, de homicídio culposo, que é quando a pessoa não tem a intenção de matar. Imagine que naquela época lá, talvez alguém estivesse trabalhando numa construção e deixasse cair alguma ferramenta e acertasse a cabeça de alguém. Ou imagine que alguém vem correndo num cavalo ou num camelo e atropela uma criança que passa. Segundo a instituição da lei que Deus deu, os familiares da criança ou da pessoa que morreu, eles escolhiam um vingador. Este vingador era aquele responsável de fazer justiça em nome da família. E obviamente, quem perde, quem sente a ausência, não está muito preocupado se foi culposo ou se foi doloso. Você quer que alguém vingue a morte de quem morreu. E então a família escolhia um vingador, enquanto a família estava de luto, esse vingador ia atrás dessa pessoa que tinha sido a responsável pela morte do ente querido. E então o Senhor estabeleceu que existiriam lá na região da Palestina 6 cidades refúgios. E para que serviria essa cidade refúgio? Para que aquele que por algum motivo tenha sido responsável de um crime, mas sem intenção, essa pessoa podia correr para uma cidade refúgio, e ao entrar nessa cidade refúgio, enquanto ela estivesse lá, o vingador de sangue não poderia matá-la. Teria que se aguardar um julgamento feito pela congregação. E depois disso, então, o veredito seria dado. Mas a cidade de refúgio era um lugar onde essa pessoa poderia ficar em segurança, até que ela fosse julgada. E é essa ideia de refúgio que nós encontramos no Antigo Testamento. Então vejam só, o que o salmista está dizendo é que Deus é o lugar onde nós podemos permanecer seguros. Quando tentam tirar a nossa vida, quando tentam tirar ou riscar do mundo a nossa existência, Deus estabeleceu cidades refúgios lá no Antigo Testamento. E o salmista aqui, que tinha essa imagem de um lugar seguro naquelas 6 cidades, agora ele tira esta segurança daquelas 6 cidades e ele se dirige a Deus dizendo: Deus é a nossa cidade refúgio, Deus é o nosso refúgio. Quando o mundo se levantar contra nós, quando o mundo estourar em guerras, quando rumores de guerra, como nós vimos durante essa semana, através desses ataques que estão sendo feitos, quando nós sabemos dessas notícias, a resposta e a reação do nosso coração deve ser essa: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A palavra fortaleza, que não é aí sinônimo de refúgio, ela tem a ver com algo um pouquinho mais específico. Não só Deus é o meu refúgio, mas dentro desse refúgio, Deus me coloca num lugar que é completamente inexpugnável, um lugar que ninguém pode entrar. A ideia de fortaleza aí é a ideia de um bunker. E a gente ouve muito falar sobre isso, porque em lugares onde existem conflitos ou possibilidade de conflitos, famílias, especialmente militares e grandes autoridades têm um bunker, normalmente debaixo da terra, um lugar muito fortificado onde elas podem se esconder, um lugar onde elas podem ficar numa condição de preservação de vida, porque é um lugar fortificado, um lugar com paredes muito mais grossas do que o lugar comum. E então o salmista diz: Deus não só é o meu lugar de refúgio, mas Ele é a própria fortaleza da minha vida, ou seja, é o lugar onde eu me escondo. É o lugar onde as paredes não caem. É o lugar onde o teto não pode ser quebrado. É o lugar onde ninguém me tira o chão. É o Senhor. E então, como é que eu respondo às grandes tempestades e lutas que se abatem contra a minha vida?
eu devo responder como o salmista respondeu: Deus é o meu refúgio e fortaleza. Quando me falta segurança no mundo ao meu redor, em Deus jamais me faltará segurança. Quando o mundo se torna um lugar extremamente perigoso, Deus continua sendo um lugar seguro e fortalecido, um lugar de força para a minha alma. O que eu preciso na hora da tempestade? Nós não precisamos de nada que esse mundo pode oferecer. Na hora da tempestade eu preciso de Deus. Eu preciso fechar os meus olhos, eu preciso orar e eu preciso falar com o Senhor. Porque é dele que virá o meu socorro, é dele que virá a minha resposta. E isso nos leva então à segunda sentença do versículo 1 do capítulo 46, que diz que Deus é o socorro bem presente na hora da tribulação. E as tribulações, elas tumultuam, é verdade, a nossa vida. E foi assim com todos, até o próprio Senhor Jesus, depois de um dia estafante, de trabalho, de pregações, e orando, intercedendo, livrando pessoas, ele escolhia uma hora da madrugada onde todos se aquietavam, e ele ia a um lugar separado falar com seu Pai. Porque ele precisava de socorro para o seu coração e para a sua alma, embora não tivesse pecado. Mas ele sofria a crítica dos homens, ele sofria a perseguição dos homens, ele passou pelas privações que nós passamos, e ele foi tentado em todas as coisas como nós somos tentados. E aonde é que o próprio Filho de Deus buscava socorro? Era no seu Pai. Agora vejam só, se o próprio Senhor Jesus fazia isso, como é que nós não vamos fazer? Como nós não vamos recorrer ao Senhor? Nós temos que recorrer, nós precisamos buscá-lo, porque Ele é o socorro para o nosso coração, o socorro para a nossa alma. Ele é a companhia presente quando todos os outros vão embora. Socorro bem presente. Tem muita gente que é nossa amiga, enquanto vai tudo bem. Quando a coisa começa a ficar feia, o povo começa a desaparecer. Você não encontra nem no celular, nem no WhatsApp, né? Você manda mensagem, não fica nem azul, aquelas listrinhas lá, você não acha ninguém. Mas o Senhor, o salmista diz que Ele é um socorro bem presente, é aquela companhia de todas as horas. Ele jamais te abandona, Ele jamais te deixa, Ele está sempre ao alcance das suas orações, Ele está sempre com os olhos voltados para você, mesmo do seu trono glorioso, Ele se inclina para ver o que está acontecendo na sua vida. E então o salmista diz, Ele é socorro bem presente na hora da tribulação, Ele está comigo, Ele não me abandona, Ele está sempre do meu lado. O salmista diz lá no Salmo 121, eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Por quê? Porque Ele não tira os olhos de mim, Ele não se distrai da minha vida, Ele está sempre olhando e percebendo o que está acontecendo comigo. Na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, o autor diz, acheguemos com confiança diante do trono da graça, a fim de recebermos socorro nas ocasiões oportunas. Ou seja, o Senhor, Ele te atende na hora que você precisa. Tem gente que se dispõe a ajudar, mas não na hora que a gente precisa. Parece que a ajuda está sempre descompassada da necessidade. Mas Deus não é assim. Deus responde e Deus te ajuda na hora que você precisa. O mesmo autor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, ele diz, nunca te abandonarei, nunca jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Esse é o nosso Deus. É por isso que o salmista disse, o Senhor é o socorro bem presente na hora da tribulação. Você tem sempre diante das lutas, sempre uma grande tentação e um grande caminho. E isso pode ser resumido da seguinte maneira. Na hora da tempestade, ou você teme a tempestade, ou você teme a Deus. Esse é um discurso, parece que simplista, mas é uma grande verdade. A quem o meu coração serve, de quem eu sinto temor? Dos problemas ou do Deus que caminha no meio da tempestade e dos problemas de forma natural e tranquila, porque Ele é todo poderoso? Deus é o nosso socorro bem presente. Eu não posso temer aquilo que o mundo, as lutas podem fazer contra mim.
É interessante que a partir do versículo 2 e 3, ele vai descrevendo algum tumulto sobre essa terra, mas esses termos que estão sendo usados aí, vejam que eles são colocados em comparação, em contraponto. No versículo 2 ele diz: portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne. Ele está falando a respeito de qualquer coisa natural que possa acontecer, qualquer colapso na natureza que possa colocar esse mundo em confusão, essas tempestades mesmo. E aí ele vai citar algo interessante: ainda que os montes se abalem no seio dos mares. Pense no lugar mais seguro e no lugar onde você nunca imagina que possa acontecer algum problema. Imagine que esses lugares comecem a tremer e gerem circunstâncias catastróficas sobre o mundo. Mas por outro lado, estas palavras aí também, especialmente águas tumultuadas, espumejando, ela também é uma alusão. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, não poucas vezes o mundo sem Deus é comparado a um mar, comparado a águas. E então você pode entender que o salmista está poeticamente dizendo: e ainda que o mundo entre em colapso, as pessoas entrem em confusão, os montes, os lugares inabalados, os grandes poderosos desse mundo, eles se percam e eles comecem a produzir muita agitação nesse mundo, ainda que isso tudo aconteça. E aí ele entra no versículo 4: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o socorro bem presente, a companhia boa que jamais nos desampara. Mas Deus também é a alegria quando tudo está caindo pelo chão e provocando grande tristeza. Deus é a alegria do seu povo, que apesar de estar num mundo cheio de tumulto, tem no seu coração e na pessoa de Deus que habita no coração dos seus servos, um lugar tranquilo que traz alegria. O contraponto aí é águas que espumejam e se movimentam, comparando-se ou sendo usado como ilustração dos homens se debatendo neste mundo sem Deus. E o contraponto é exatamente o próprio Deus sendo descrito como águas tranquilas, sentado sobre um trono do qual emerge uma fonte de água que produz um rio cristalino, claro como cristal. E neste rio cristalino as águas estão absolutamente tranquilas. O que ele está dizendo é que o Senhor é o nosso lugar de alegria. Por que é o nosso lugar de alegria? Porque o nosso coração consegue se alegrar no fato de que Deus está sobre o trono do universo. E não tem nada que está fora do seu controle. As águas debaixo do trono do Senhor, elas continuam tranquilas e elas seguem o curso que o próprio Deus escreveu. A tempestade, ela é terrível aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus, toda essa agitação não passa de uma água tranquila. Tem tempestade acontecendo na sua vida, parece que as coisas estão completamente fora do lugar, uma grande bagunça se estabeleceu. Deixa eu dizer, aos olhos de Deus está tudo muito calmo. Está tudo no lugar onde deveria estar. Está tudo tranquilo. E é por isso que você pode se alegrar. Como Neemias chamou o povo a se alegrar, mesmo numa época em que o povo era escravo. E Neemias disse: a alegria do Senhor é a nossa força. Por quê? Porque nosso Deus está no controle. Os homens sobem e descem desses tronos terrenos, mas ninguém tira Deus do trono dele. Por que o apóstolo Paulo, preso em cadeias, em algemas, estimulou o povo lá em Filipenses capítulo 4 para que eles se alegrassem? Porque ele tinha plena certeza que Deus continuava sendo Deus, e Deus estava no controle, e quer prendessem-o, ou quer libertassem-o, o que importava era que a vontade de Deus estava sendo feita, e o nome de Jesus estava sendo proclamado, e as lutas e as provações pelas quais ele passava, só serviam a um propósito: mostrar que ele era fraco, mas no meio da fraqueza dele, o poder do Senhor se aperfeiçoava sobre a sua vida. Por que existem tempestades acontecendo na sua vida? Por que as águas ficam tumultuadas do ponto de vista humano? Porque Deus quer nos deixar absolutamente cientes de que nós somos fracos. E no meio da nossa fraqueza, Ele surge com uma voz poderosa para dizer: essa luta não é sua, essa luta é minha. Esse trabalho não é seu, esse trabalho é meu. Porque eu sou Deus. Não é na sua força que você vence, mas é no meu poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza.
E portanto, então, a conclusão do Salmo, que é este verbo imperativo que aparece aí, em quarto lugar, o que este Salmo diz que nós devemos responder é com quietude, porque o salmista diz: aquietai-vos, porque Deus é Deus. Esta é a mensagem deste Salmo. Ele é refúgio e fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora da tribulação, Ele é a alegria da nossa alma. Por quê? Porque Deus é Deus. E portanto, o que eu faço no meio da tempestade? Eu me aquieto. Porque é isso que Deus espera que você faça. Deus não quer que você fique dando murro em ponta de faca, nem atirando para todos os lados, nem se degladiando, nem brigando. Deus quer que você se aquiete e saiba que Ele é Deus. A nossa atitude humana, isso é natural de todos nós, a gente quer resolver as coisas. Na nossa autossuficiência, quando surge uma tempestade, a gente já sai por aí fechando as janelas e tomando proteção com as portas, como se essas coisas estivessem ao nosso controle, como se nós pudéssemos deter o vento. Tem gente que acha que dá para estocar, mas não dá. Deus está no controle de todas as coisas. E o nosso papel no meio da tempestade é nos aquietarmos e nos reconfortarmos em Deus, porque Ele é Deus. E é isso que esse salmo está mostrando para o nosso coração. Vejam só como ele mostra isso de maneiras extraordinárias. Por que eu devo me aquietar? Porque a voz do Senhor é tão poderosa que ela dissolve a terra, é o que está sendo dito aí. Já ouviu falar daqueles cantores? Tinha um cantor antigo que ele tinha fama, ele morreu num acidente de carro chamado Gessé, mas tinha a fama de que quando ele dava as notas mais altas, ele quebrava copos. Eu nunca vi, não sei se isso realmente aconteceu. Mas enquanto os homens com as suas notas mais poderosas quebram copos, o salmista diz que a voz do Senhor é tão poderosa que ela dissolve a terra. Não é um copo. A voz do Senhor faz com que todas as coisas se tornem absolutamente líquidas. Ele dissolve tudo que existe. Quer mais motivo para se aquietar? Esse Deus é o Senhor dos exércitos. Ou seja, não existe neste mundo e nem no universo desconhecido pelo homem nenhum exército que seja tão poderoso que possa enfrentar o Senhor dos exércitos. Ou seja, aquele que está acima de qualquer exército, porque Ele é o general dos generais. Lá no livro de Daniel, o Senhor se mostra de uma maneira tão poderosa a Nabucodonosor, que ele tem o seu coração convertido, e ele diz o seguinte lá no capítulo 4, Deus dispõe os exércitos dos céus e os moradores da terra como Ele quer, e não há quem possa lhe dizer, que fazes? Porque tudo está nas mãos, Ele é o Senhor dos exércitos. Você acha mesmo que tem algum vento batendo na sua porta contra a vontade de Deus? Não tem. Você acha que tem algum inimigo se levantando contra você, contra a vontade de Deus? Não tem. Deus é Deus. Por isso nós devemos nos aquietar. Quer mais alguma coisa? O salmista diz que todas as coisas terríveis que podem acontecer sobre essa terra, elas nada mais são do que a ordem do Senhor. Veja que assolações efetuou na terra. Aconteceu um dilúvio? Aconteceu porque Deus mandou. Aconteceu seca? Aconteceu porque Deus mandou. Aconteceu tsunami? Aconteceu porque Deus mandou. Porque Ele é que produz todas essas consequências sobre a terra. Ele é o Senhor. Esse é o seu Deus. Este é o seu lugar de refúgio. Este é a sua fortaleza. Este é o socorro bem presente na hora da tribulação. Portanto, se aquieta. Mas e as guerras? As guerras, o salmista diz, Ele põe termo à guerra. Ou seja, Ele estabelece os limites, os critérios e o fim da guerra. Tem guerra começando? Eu diria que não começando, eu diria que tem guerra continuando. E sabe até quando essas guerras vão continuar? Vão continuar até o dia em que o Senhor estabeleceu o limite para que elas continuem. Nem um dia menos e nem um dia mais, porque Deus é Deus. Portanto, aquietai-vos e sabei que Deus é Deus. Tem tempestade acontecendo na sua vida? Então não reaja se debatendo. Reaja como Josafá, como Ezequias, como este salmo nos ensina a reagir. Lembre de qual é o seu lugar seguro, o seu refúgio é o Senhor. Lembre quem é que pode te socorrer, porque Ele está sempre presente do seu lado. Quem te socorre é o Senhor.
Lembre quem é que pode trazer alegria no seu coração. A tempestade, a luta trouxe tristeza, a ansiedade, o medo fez com que você parasse de sorrir. Quem pode te fazer sorrir é o Senhor, que está sobre o trono do universo, de cujo trono saem rios de águas tranquilas e cristalinas. Um paraíso para a sua alma e para o seu coração. Está ansioso, se debatendo? Se aquete, porque Deus é Deus. E a resposta dele para você é essa: não temas, porque essa luta não é sua, essa luta é minha. Que Deus nos ajude a responder a esta pergunta que eu fiz no início, como o salmista nos ensina a responder. O que você faz quando a tempestade bate à sua porta? Nós recorremos ao Senhor. Amém?